Glória a Deus. Obrigado. Como é bom louvarmos ao Senhor, sentirmos a sua presença. Nós não podemos ver, às vezes nós não podemos, às vezes nós não conseguimos sentir, mas nós temos algo que Ele colocou dentro de nós, que é a fé. E pela fé, você pode crer. Você pode confiar. Você pode acreditar no que a palavra dele nos ensina, no que ele nos revela, e confiar de que ele está aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará presente. Mas é tão bom quando nós percebemos que não somente um entendimento, uma compreensão existe em nós, mas quando você percebe e sente Ele falando, agindo, se movendo, isso é maravilhoso, sim ou não? Às vezes, Deus fica em silêncio. A gente olha para um lado, olha para o outro, diz assim, Senhor, cadê? Estou aqui, o Senhor não está me vendo, não. Tudo se move, parece que tudo acontece na vida de todo mundo, menos na minha. Tudo muda, tudo altera, tudo funciona, tudo mais. E essa minha fala não está nem ainda no script da mensagem de hoje, mas eu quero dizer que o Senhor quer, e Ele tem um interesse, de revelar a sua intimidade. Amém? De revelar a sua intimidade. E a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Eu acho que muito mais do que um entendimento é quando ele chega para aquela mulher ali no poço de Samaria e diz assim, se tu soubesse quem fala contigo, se tu entendesse quem está falando contigo, ele estava falando assim, olha, se você entendesse e se você pedisse, eu te daria uma água melhor do que essa que você toma. Eu te daria uma água viva. Eu acredito que Ele quer se revelar em nós nos últimos tempos. São dias maus, queridos. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Os rumores de guerra, né? Guerras, doenças. A natureza geme, furacões, efeito estufa. O Senhor falou sobre isso. Ele disse, eu vou vir buscar a minha igreja. E os sinais serão estes. E nesses últimos tempos o Senhor quer se revelar a nós de maneira mais profunda, mais intensa. E Ele não perde aqueles que tocam nele. Ele não deixa de atender, de vir rapidamente, de deixar o seu trono em glória e vir te ver. E saber por que você chamou Ele. Amém? Então, glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos trabalhado domingo após domingo com mensagens aqui, mensagens inéditas, mensagens que eu nunca preguei. Sempre eu procuro trazer uma mensagem nova, eu sempre procuro pedir a Deus que me fale algo novo da parte dele para a sua igreja. As outras mensagens ficam gravadas no YouTube. No outro dia, a partir das 6 da manhã, você já pode acessar, assistir, ouvir novamente durante o caminho do trabalho, ou mandar para um amigo, ou postar no seu story, no seu status, para que alguém possa acessar e ser também abençoado. Amém?
Então, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre você precisa de uma visão. Qual é o tema, pastor? Você precisa de uma visão. Amém? Em tempos de constantes incertezas e dúvidas, se faz necessário ter uma visão, e não é uma visão qualquer, é uma visão clara. Ok? Amém? Quem está aqui comigo diz amém. E essa visão clara vai nos ajudar a nos levar adiante. E aí existem muitas coisas que vêm tentar roubar o nosso foco, a nossa visão. Existem muitas coisas que vão vir para tentar tirar essa visão, a visão do que Deus tem dado para a gente, do que Deus tem mostrado. E talvez você diga assim, eu estou aqui, pastor, hoje eu preciso de uma visão, porque eu estou meio perdido na vida. Eu cheguei num momento que eu estou meio estagnado. Eu estou sem entender o sentido da vida. Trabalhei até agora, o que fiz foi isso, e até agora eu não sei mais para onde eu devo ir. E talvez você esteja aqui hoje e sabe para onde deve ir, mas às vezes tem situações que vêm e rouba o foco e embaraça a sua visão, embaça a sua visão. E isso faz com que você perca o foco. Diga foco. Quando você perde o foco, você passa pela entrada e às vezes o retorno é muito longe. E quem gosta de pegar um retorno porque você devia ter entrado, você não viu, se distraiu, os motoristas de plantão aqui. Quando olha o retorno a 300 metros, a 500 metros, você vai ter um custo a mais, sim ou não? Um custo de combustível, um custo de tempo, um atraso, perca de tempo. Isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, o tempo todo. Então, se faz necessário, se faz urgente termos clareza da visão de Deus. Porque para que você não perca a entrada, para que você não perca os acessos que Deus quer te dar. Amém? Quando Deus te dá uma visão, Deus te dá acessos. Deus tem um caminho. Uma visão é para seguir um caminho. E então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Você precisa de uma visão. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, você precisa de uma visão. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você. Tá? Então, a visão determina a ação. Diga assim, a visão determina a ação. Se eu não tenho uma visão, eu não tenho uma direção. Eu não tenho. Eu não sei para onde eu estou indo. Se eu não tenho uma visão clara, eu não tenho a direção. Eu não sei para onde eu estou indo. E aí, alguns inimigos da visão. A distração. A distração faz você perder o foco. Né? Existem aí nos códigos de trânsito punições para quem perde o foco no trânsito. Pegou o celular, olhou, né? Aí chega lá uma cartinha para você. É tão chato. Você diz, quem foi que viu isso? Eu dentro do meu carro, pegando meu telefone. Meu Deus, alguém está vendo. Alguém está tendo visão dos nossos erros, das nossas distrações. Então, o inimigo da visão é a distração. Diga, distração. As distrações roubam a visão que Deus quer dar para você. Você não pode se distrair. Porque se você se distrai, você pode colidir. Você pode arriscar a sua vida. Você pode arriscar a vida de alguém. Porque se estamos recebendo uma visão, estamos recebendo uma visão para chegar em algum lugar. Amém? Eu pergunto a você, você quer chegar em algum lugar? Queremos chegar em algum lugar. Eu tenho certeza que nós temos sonhos. Nós temos sonhos para nós, para os nossos filhos, nós temos sonhos para a igreja do Senhor, nós temos desejos, e Deus também tem seus planos.
Amém? Deus tem planos, Deus tem visão para nos dar. Então, eu pergunto a você, você tem uma visão? Não precisa levantar a mão, não precisa dizer eu tenho. Não. É uma pergunta persuasiva, é para você refletir. Você tem uma visão? Você precisa sair daqui hoje com uma visão. Amém, queridos? Ou, se você não sair daqui com uma visão, você precisa estar apoiado em alguém que tem uma visão. Porque quando eu não tenho uma visão, eu ando com quem tem uma visão. Ok? Não tem nenhum problema eu não ter uma visão. Eu só preciso estar debaixo de alguma visão. Mas eu tenho certeza que particularmente, diga particularmente, Deus tem uma visão para cada um de nós. Deus tem uma visão particular, pessoal. Ministerial, Deus dá uma visão ao profeta e o profeta compartilha com a igreja e toda a igreja segue aquela visão. Mas ministerialmente ou particularmente, cada um tem uma visão. Deus tem um anseio de curar, de sarar, de lhe usar. Deus tem um caminho. Deus respeita a sua história. Amém, queridos? Deus respeita a sua história. Hoje eu dei uma palavra, o Senhor me direcionou a dar uma palavra para uma ovelha. E aí ela disse assim, ou eu danço, né, pastor? E eu disse, não é assim. Deus, ele não é aquele Deus que se você não faz o que ele quer, ele lhe pune. Porque foi criada essa visão em nós de um Deus castigador. Mas Deus é um Deus de amor. Amém? O que sofremos hoje em dia são as consequências do nosso pecado. Ele nos perdoa, amém? Mas a consequência fica. A duplicata fica. Você passou a vida toda fumando, Deus perdoa, Deus cura você, Deus sara, mas muitas vezes vai ficar sequelas. Vai ficar ali uma mancha no pulmão. Vai ficar ali situações. Então, eu pergunto a você, você tem uma visão? Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, você tem uma visão? Pergunta assim, você tem uma visão ou você tem uma miragem? Você tem uma visão ou você tem um delírio? E agora? Tem gente que está sendo guiado por uma miragem. Uma miragem é quando o sol bate na muleira, bem quente, que você olha ali no deserto. E você faz assim, meu Deus, estou num deserto, estou vendo um oceano. Estou vendo um garçom vindo com uma bandeja, uma água de coco bem geladinha assim para mim. E quando você acorda, você está ainda no deserto. Isso é uma miragem. É aquilo que se apresenta como algo muito bom, mas que não é verdadeiro. É falso. É uma ilusão. Tá? É uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Você tem uma visão ou você tem uma miragem? Isso aí é algo que você deve refletir. Deus não está te chamando para viver uma miragem. Tem muitos pregadores que estão fazendo as pessoas viverem uma miragem. Não, Deus não quer te dar uma miragem. Deus quer te dar uma visão. Uma visão é realista, mas uma visão, ela vê o que está ao seu redor, ela discerne o que está ao seu redor. Mas antes de eu falar da visão, eu vou falar do delírio. O delírio é um estado mental alterado que causa uma visão distorcida da realidade. Tem gente que está vivendo um delírio. Está com uma visão distorcida da realidade. Você já viu alguém que você diz assim, eu não sei como é que fulano está vivendo nesse mundo, não. O que é que ele tem na cabeça? Você já viu? Alguém já falou essa frase para alguém? Rapaz, o que é que você tem na cabeça?
Porque você não está conseguindo enxergar a realidade. Você está vivendo um delírio. Você não está conseguindo enxergar. É tão triste quando você olha para alguém e você vê que ela está vivendo fora da realidade. E não adianta você ignorar a realidade. Não adianta você querer criar um personagem. Porque Deus quer te dar uma visão. Deus quer que você tenha uma vida real. Uma vida autêntica. Amém, queridos? Não uma vida de miragem ou uma vida de, sabe, um delírio. Como se você vivesse flutuando. Deus quer te dar uma visão. A visão, ela é algo muito poderoso. Porque a visão te faz enxergar o que está ao teu redor. Amém? A visão é algo poderosíssimo. Porque você consegue discernir o que está ao seu redor. E biblicamente a visão, ela é a capacidade de discernir coisas espirituais. Diga, a capacidade de discernir coisas espirituais. A Bíblia entende que a visão é algo além do que você está vendo. É algo além do que eu estou vendo. A visão que Deus te dá é uma visão que te dá discernimento além do material. Amém? Você tem visão? Você tem uma visão? Você consegue enxergar além do tangível, do material? Ou você só consegue enxergar o que você recebe, o que você tem, o que é material? Você discerne o mundo espiritual, você discerne o que está ao seu redor. Você discerne a mudança de humor de um filho. Você discerne a mudança de humor de uma esposa. Você discerne a mudança de humor de um marido. Você discerne a mudança de um ambiente de trabalho. Você discerne uma mudança em períodos políticos, geográfica, uma mudança, sabe, às vezes até mesmo em você. Isso é quando você tem uma visão espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você discerne? Quem discerne tem visão. Amém? A visão é uma das formas que Deus usa para transmitir a mensagem dele para você. Quando Deus quer transmitir uma mensagem para você, ele quer te dar uma visão. Amém? Quando ele quer te dar uma mensagem, ele quer te dar uma visão. E aí, ele vai usar isso. Mateus capítulo 9, verso do 36 ao 38, ao ver as multidões. Eu não vou ler o texto todo, porque eu quero me prender somente a esse verbo ver. Diga, ver. Jesus, ele dá atenção, ele vê com cuidado, ele olha não com os seus olhos, mas ele olha com a sua mente, ele percebe com o seu coração e ele conhece com o seu intelecto. Eu convido você a ver, essa palavra no original, esse ver aqui que ele está vendo, essa palavra, ao ver as multidões, teve compaixão. É um ver com a mente. Diga, ver com a mente. Você já imaginou que coisa extraordinária? Você pode dizer, Senhor, eu quero ver com a mente. Eu quero ver com o coração. Amém, queridos? Eu não quero ver somente com os olhos. Eu quero ver com a mente. Eu quero ver com o coração. É quando os meus olhos transmitem uma mensagem para o meu intelecto e para o meu coração, e aí eu consigo discernir o que está ao meu redor. E esse ver que o Senhor Jesus viu aqui, ele pôde passar a visão para os seus discípulos. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos diante da demanda. Os trabalhadores são poucos, então ele vê as multidões e observa a necessidade das multidões.
Eu pergunto, você vê com o coração, você vê com a mente? Jesus via com a mente, Jesus via com o coração. Jesus não olhava de relance, não passava os olhos. Jesus via, sentia e entendia. Amém, queridos? E aí ele passava a visão para os discípulos. Ele via com a mente, ele percebia com o coração. E ele disse, orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele só pôde perceber isso porque ele olhou, diga, olhou. Ele viu as multidões e se compadeceu das multidões. Você precisa começar a perceber o que está ao seu redor. Diga, visão do ambiente. Diga, visão do ambiente. A visão do ambiente é muito importante. Você tem que chegar num culto, você tem que perceber o ambiente. Você tem que chegar no seu trabalho, você tem que perceber o ambiente. Você tem que estar na sua casa, você tem que perceber o ambiente. Porque isso faz toda a diferença. E você só vai conseguir mudar aquele ambiente se você discernir o ambiente. Se você tiver visão daquele ambiente. Se você não tiver visão, você tem que dizer, Deus, me dá a visão desse ambiente. Me dá a clareza desse ambiente. Ó, queridos, não ande como um cego. Amém, amados? Aleluia. Não ande como uma cega, não ande como um cego. Não ande como cegos. Sem discernir o buraco, a rua. Até porque um deficiente visual, você sabe que ele anda procurando discernir o ambiente que ele pisa. Ele não anda desligado. E tem muita gente que tem olhos e anda desligado. Está desligado, está desconectado do ambiente. Não está discernindo o ambiente, está vivendo no piloto automático. Saia do piloto automático. Quem tem visão, discerne. Diga, quem tem visão, discerne. Amém? Então, a importância, queridos, de nós entendermos isso, está nos textos que eu vou ler aqui. Veja que coisa interessante. Provérbios 16, verso 2, na versão A21, diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. De forma geral, todo mundo pensa que está indo bem. Sim ou não? Eu estou bem. Provérbios diz isso. Na versão atualizada vai dizer, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos. Todos os caminhos são retos. Estamos bem. Provérbios 21, do 3 ao 4, vai dizer que o olhar altivo, esse olhar de que eu estou bem. Eu estou bem. Eu não preciso discernir nada. Mas o tempo todo nós estamos precisando, queridos, ter olhos curados. Diga, olhos curados. Visão curada. Isso é extraordinário. Eu oro para que Deus me dê olhos curados. E eu oro para que você tenha olhos curados. Olhos sarados. Porque olhos curados são tão poderosos que você nem imagina. Mateus 6, 22. Você pode colocar Mateus 6, 22. Diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Diga, os olhos são... Eu estou com a versão NVI. Os olhos são a luz para o corpo. A versão na linguagem de hoje vai dizer. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Amém? E aqui a palavra no original é fotenos. Essa palavra fotenos quer dizer iluminado, luminoso. Amém? Essa mesma palavra aparece quando o Senhor Jesus, ele estava ali
sendo envolvido no ministério e sendo preparado para o ministério do batismo, e aparece um anjo e os envolve numa nuvem iluminada. E diz: esse é meu filho amado, em quem me dá muita alegria. Essa palavra luz que envolveu é a mesma palavra que aparece aqui. Jesus está dizendo assim: quando você tem olhos bons, você é envolvido na luz de Deus. Ele estava dizendo: vai ser lançado sobre você um foco, uma luz. Você vai receber uma iluminação celestial. Quantos creem nisso? O Senhor quer curar nossos olhos. O Senhor quer sarar nossos olhos. E aí, uma nuvem luminosa envolveu aqueles homens. E no meio deles, imaginam aquele cenário, uma nuvem luminosa, e eles ouvindo uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Essa mesma luz envolve aqueles que têm olhos curados e ilumina o seu corpo. Amém, queridos? A visão nos mantém no propósito. Diga: a visão nos mantém no propósito. Porque quando você sabe que Deus falou com você, então nada mais importa. Sim ou não? Podem ter te abandonado, podem ter te ferido, podem ter te rejeitado, podem ter te desprezado, podem ter te caluniado, mas você disse: Deus falou comigo. Deus me deu uma visão. Diga: Deus me deu uma visão. Eu não vou sair daqui. Eu não vou. Não é teimosia. Diga: não é teimosia. Diga: não é teimosia. É porque Deus falou comigo. Amém, queridos? Porque quando Deus fala com você, você vai para a guerra até com menos do que você precisa. Foi isso que aconteceu com Gideão. O Senhor vai falar com Gideão, e nós sabemos que Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar de malhar, de fazer, não é, uva ali. Ele estava malhando o trigo no lugar da uva. O Senhor chega para ele e diz assim: olha, tu és um guerreiro. Diga: tu és um guerreiro. E eu te escolhi para uma missão. Deus estava dando o que para ele? Uma visão. Diga: uma visão. E ele diz: sim, mas como é que pode ser? Eu sou o menor do meu clã, nós sabemos a história. Eu sou o mais fraquinho, meu clã é o menor. Sou do clã de Manassés, não. Não pode ser eu. Mas Deus está dizendo: eu estou te dando uma visão. Eu estou te escolhendo. Você pode se achar o menor da sua família. Você pode se achar o menor da sua igreja. Você pode se achar o menor da sua casa. Você pode se achar o menor do seu departamento lá de trabalho. O menor no mundo. Deus está te dando uma visão. E Deus estava dando uma visão para Gideão. Gideão pede prova a Deus. Gideão chega e diz assim: molha o meu manto. Aí, e deixa seco ao redor. Ele tira o manto e bota lá. O manto amanhece encharcado, conhecemos a história. E ao redor do manto, seco. No outro dia ele diz assim: não fique com raiva de mim, Senhor. Agora, deixa o manto seco e molha ao redor. Amém? Eu quero aplicar essa verdade para você. Quando Deus te dá uma visão, Ele vai primeiro dar a você. Ele vai molhar primeiro o teu manto. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém? Eu peço que os jovens parem de andar. Dispersão atrai, quebra o foco. Amém? Diáconos, controle esses meninos em nome de Jesus.
Expressão rouba, é semente roubada. Semente roubada, sabemos o que é, quem faz isso. O manto, ele é molhado, ele é encharcado. Amém? Não adianta você dizer assim, mas eu queria tanto que meu filho entendesse isso. Primeiro Deus quer que você entenda. Primeiro Deus quer molhar você. Primeiro Deus quer encharcar seu manto. Primeiro Deus quer preparar você. Deus quer fazer que primeiro você creia. Amém, queridos? Diga assim, eu não posso querer levar outras pessoas para um lugar que eu não fui. Eu não posso desejar que outras pessoas estejam em outro nível se eu ainda não. Eu não posso querer uma espiritualidade na vida de alguém que eu ainda não. Diga assim, o Senhor quer molhar o meu manto. Agora, quando Deus molha o manto, aí Gideão diz, agora molha ao redor. Diga assim, a visão que Deus te dá vai molhar aqueles que estão ao seu redor. Vai pegar naqueles que estão ao seu redor. Deus vai te dar uma visão. Olha outra. Deus vai te dar uma visão. Olha outra. Deus vai te dar. Mas está tudo bem. Isso aí a gente. Amém? Esse pode ir. Porém, tem gente se comportando igual a ele. Então não pode ir. Mas vamos lá. Deus te deu uma visão, Deus molhou você, Deus quer molhar ao seu redor. Amém? Então, somente quando eu tenho clareza da minha visão, diga, somente quando eu tenho clareza, eu posso falar da minha visão. Eu posso compartilhar a minha visão. Tem gente que está começando a brotar uma visão, Deus está começando a falar. Ela não tem nem certeza se é. Ela não tem nem convicção. Ela já está falando para todo mundo. Diga assim, protege a visão. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, protege a visão. Quando ela estiver bem clara, para você, amém? Você vai pedir para que o Senhor molhe ao seu redor. E aí é interessante, quando você tem uma visão, Gideão leva mais de 32 mil homens para a guerra. Quantos homens, pastor? 32 mil homens. O Senhor diz assim, tem muita gente aí. Diga assim, a visão que Deus me dá, Ele me capacita. Aí Deus vai e tira, pergunta aos homens aí, quem quer ir embora? Aí os caras dizem, oxe, quem quer tá aqui. Porque tem gente que não quer ir contigo na tua visão. E é interessante você não insistir nas pessoas que não estão com a mesma visão com você. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso. Isso é assustador. Eu sei que mexeu com muita gente. Acho que eu me arrepiei aqui agora. Isso é muito forte. Mas deixa quem quiser ir. Só abençoa. Só abençoa. Não pragueja. Não diz isso é coisa do diabo. Não diz o diabo, não. Porque tem gente que não está disposto a seguir a visão que Deus está te dando. Porque Deus está te dando uma visão. Amém, queridos? Deus quer te dar uma visão. Deus quer te elevar para um outro nível. Para um outro patamar. Por isso que você precisa de uma visão. Nós precisamos de uma visão. Diga assim, a visão nos sustenta no propósito. Você vai ser muito bombardeado. Distrações, problemas, decepções, frustrações, calúnia, sabe, desprezo, agressões até, piadas, sabe, indiretas, tudo para tirar você da visão.
Mas a visão te sustenta no propósito. Amém, queridos? Quem está aqui hoje com a visão encharcada? Pastor, minha visão está lá embaixo. Isso tudinho que o senhor falou está bem por cima, assim, ó. Depressão, medo, estagnação, frustração, sabe? Desânimo. É sério, gente. É sério. Tem gente talvez que esteja aqui com a visão, mas a visão está lá embaixo. Tem um bocado de tralha por cima da visão. Deus quer tirar essas tralhas nessa noite. Amém, queridos? Tem jovens aqui que estão com a visão. Deus deu uma visão para eles. Eles sonham em ver a igreja rompendo. Eles sonham em ver a igreja rompendo. Eles dão a vida por isso. Mas estão com a visão encharcada e cheia de entulho em cima dessas visões. Você sabe que é você. Você sabe. Você sabe. Deus está dando essa palavra direcionada para uma pessoa. Deus está dando essa palavra direcionada para uma pessoa. E você vai ter que começar a tirar decepção, medo, frustração de me frustrar de novo. Frustrado, já pensando na próxima frustração. Diga assim: Deus te deu. Aliás, Deus me deu uma visão. E quando Deus me dá uma visão, eu não posso me frustrar com a visão. Eu posso me frustrar com você, com as coisas, mas com a visão não. Porque Deus falou comigo. Quando Deus chegou para mim e disse: saia da igreja presbiteriana do Brasil, ou eu vou lhe remover. Como foi isso, pastor? Vocês gostam de saber desses detalhes? Estávamos em casa, o Senhor tomou minha esposa, falou em línguas. Eu percebi que as línguas eram as línguas, não era invenção. E eu parei tudo, sentei do lado dela. E ele disse: você sabe por que eu vim? Eu disse: eu já estou sentindo o que é. E geralmente eu não solto fogos porque eu tenho temor. E quando o Senhor disse: você sai, ou eu lhe removo. Porque eu não vou perder ela na minha obra. Porque eu estava numa denominação que não tem ministério feminino. Que não crê no ministério feminino. Que Deus usa mulher, opera, trabalha. Não é? Dá um coração de cuidado, de zelo, pastoreio para uma mulher. Amo por onde passei, não falo mal em canto nenhum. Inclusive, se eu ver alguém falando mal da antiga denominação, eu digo: ei, para, respeita, vai estudar para tu poder chegar na unha do que é aquele povo ali, que é um povo estudioso. Povo conhecedor da palavra. Mas o Senhor tem níveis. Amém? E tem lugar que tem uma visão. Mas Deus tem uma visão muito maior do que certos lugares. E quando Deus quer ampliar a tua visão, Ele te remove de alguns lugares que disseram: até aqui tá bom. Porque tem gente que diz assim: até aqui tá bom demais. Pra que isso? Diz assim: pra quê? Pra que isso? Até aqui tá bom demais. Tudo bem. Então, quando acontece coisas no nosso ministério, e aí eu fiz uma carta, fiz um pedido de exoneração em caráter irrevogável e irretratável, ou seja, não tem nem conversa. Estou pedindo demissão. Pedi demissão do pastorado, da denominação, o qual fui formado e estudei e fui pastor por 10 anos. E aí, começamos o Ministério Família na Graça. Mas não é fácil.
Vem lutas, vem perseguições, vem bombardeios. E quando a gente menos espera, alguém vai embora e tal. Querido, o que importa é Deus não te deixar. O que importa é Deus não te deixar. Você pode até sentir, porque você é humano, mas você tem uma visão. Porque você sabe, Deus falou comigo naquele dia. E quando tudo vem e bombardeia, você lembra daquele dia e diz assim, não, mas naquele dia, Deus falou comigo. Talvez Deus não tenha falado com você do mesmo jeito que falou com a gente, e isso não nos torna privilegiados, porque Deus fala com você do mesmo jeito. Ele usa até uma criança. Ele usa até um pregador num rádio. Ele usa, sabe, uma mensagem numa televisão. Ele usa alguém, um culto, um louvor. Ele fala, mas de alguma maneira ele vai falar. Amém? E ele vai passar a visão para você. E eu quero dizer algo para você muito extraordinário. Gideão foi para a guerra, diga, ele foi para a guerra com 300 homens. Diga, quando eu tenho uma visão, a minha capacidade vem de Deus. A minha capacidade, a minha força, a minha vitória vai vir do Senhor. A tua vitória vai vir do Senhor. Não é da tua capacidade, não é da quantidade de seguidores que tu tem nas tuas redes sociais. Quando o Senhor disser assim, agora ela vai romper. Agora a igreja vai romper. Agora o ministério que eu dei a ela vai romper. Agora o ministério que eu dei a ele vai romper. Agora a visão que eu dei a ele vai romper. Mas você pode dizer assim, Senhor, como eu posso romper com 300? Os midianitas eram como gafanhotos, eram como areia da praia. Não se podia contar. Não importa, queridos. Se Deus está contigo, tu és maioria. Se Deus está contigo, tu és maioria. E às vezes tem período que a igreja está bem cheia, chegando gente lá atrás, tem período que a igreja está bem vazia. E o povo fica incomodado, e o povo fica, meu Deus, às vezes Caleb sai no carro, teve uma vez que Caleb chegou no carro e fez, pai, tinha tão pouca pessoa no culto, não foi? Eu disse, meu Deus, como é que ele com 5 anos percebe isso? O menino é profeta, queridos. O menino percebe o ambiente. O menino se incomodou com o ambiente. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para você, muito importante. Moisés, quando estava lá no monte, Moisés era o homem da bandeira. Ele estava com as mãos erguidas. Diz o texto que enquanto ele estava com as mãos erguidas, Josué e o seu pelotão vencia. Pau. Quando ele cansava, as mãos arriavam. Quando arriava, o povo olhava e dizia, meu líder está enfraquecendo. Aí o povo esmorecia, o inimigo vencia. Aí veio Arão e Ur. Diga, Arão e Ur. Vocês sabem da história. Moisés era um homem espiritual, um homem de Deus, amém? Seja um homem e uma mulher de Deus. Deus dá visão a quem é homem e mulher de Deus. Quem não é homem e mulher de Deus não tem visão. Aceita Jesus como Salvador da tua vida para tu ter visão. Amém, queridos? Fortalece, renova a tua aliança, volta para os pés. Amém, queridos? Volta para os pés. Deus quer te dar visão. Diga, o nível é maior. Aí Deus dá visão para Moisés. Moisés está com as mãos cansadas. Você está com os braços cansados? Aí vem Arão e Ur. Arão, sacerdote, família de levita. Ur, família de construtores de templo, de tenda. Moisés estava com 2 homens ao lado dele que tinham a mesma visão profética. Um era sacerdote, o outro era construtor de tenda, fazia as tendas do Senhor.
para Deus vir. Todos entendiam o ambiente espiritual. Coloque pessoas para segurar a sua mão, para que você seja sustentado na visão. Pessoas que têm a mesma visão que você. Amém, queridos? Não ande com pessoa que está pensando diferente de você. Ame, ore por ela, mas não dá. Tem gente que não dá, querido. Porque tu vai dizer assim, olha, tu vai querer falar de coisas espirituais profundas que Deus está te revelando e a pessoa está pensando, sabe, se vai dar o dízimo ou não. Está entendendo a discrepância da espiritualidade? Enquanto um está no terceiro céu, o outro está dizendo assim, eu vou para o culto ou não? Deus quer fazer essa palavra crescer em nós, amém, queridos? Deus quer nos dar vitória. E aí ele estava ali, quando ele levantava as mãos, o povo vencia, amém? Porque ele tem uma visão. Moisés tinha uma visão, amém, queridos? Deus disse, eu serei contigo. E ele disse, eu não vou, se o Senhor não me mostrar a tua face. Não, mas eu sou contigo. Não, eu quero ver o Senhor. Eu tenho que ver o Senhor. Amém, queridos? Aí Deus diz assim, vai para trás da fenda ali da rocha, que tu não pode me ver face a face não, mas eu vou passar de costas. E quando ele passa de costas, Moisés diz assim, tô vendo ele. Agora eu vou. Diga, quando Deus me dá uma visão, eu tenho que ir. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Porque eu sei o que ele me mostrou. Não, ninguém viu. Ninguém estava naquele quarto. Não, ninguém estava naquele momento. O pastor falou, ninguém sabia o que tinha no meu coração. Não. Foi Deus que falou. Eu não vou parar. Não, ninguém está entendendo. Ninguém está compreendendo. Todo mundo está remando contra. Sabe? Não importa. Eu não vou parar. E as mãos de Moisés estavam assim. Porque até Arão e não conseguia segurar. Estava assim. E Moisés era o homem que estava com os braços estendidos. Quem foi que morreu com os braços estendidos para você? Quem é que te dá a vitória da visão? A tua visão é garantida por quem? A tua visão é garantida por aquele que morreu de braços abertos. Aquele que é o teu Jeová Nissi. Aquele que é a tua bandeira. Ele está dizendo, eu morri de braços abertos. Eu estou aqui de braços abertos. E quando Satanás pensou que matando Jesus com aquela forma de bastante humilhação estava causando um dano para o cristianismo, ele estava nos fazendo um favor de erguer as mãos do mestre. E quando as mãos do mestre está erguida, nós vencemos. Quando a mão do mestre baixa, nós perdemos. Mas quando a mão do mestre morre assim, com as mãos estendidas, aí, queridos, Satanás nos fez o maior favor do mundo, porque ele estava com as mãos estendidas e ele estava dizendo, eu sou a tua bandeira. Eu te represento, eu te sustento. O homem da bandeira era o homem que segurava a bandeira na guerra. Se a bandeira caísse, a guerra estava perdida. Os homens desanimavam. Sabe quem era a bandeira do povo de Israel? Moisés. Sabe quem é a nossa bandeira hoje? Jesus de Nazaré. Ele é aquele que morreu no monte. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ele te sustenta, ele está te dando visão. Ele vai te dar visão. Então sai do lugar que limita a tua visão. Sai das distrações que limitam a tua visão. Não perde o foco. Olha para o autor e consumador da tua fé. Durante muito tempo você perdeu tempo olhando para as fofocas. Disse-me-disse, intrigas, invejas, sabe, calúnias, palavras que disseram, maldições que liberaram sobre tua vida. Durante muito tempo você perdeu tempo com isso. Não é mais tempo de perder tempo com isso. Não dá para ser mais assim. Diga, quem tem uma visão não tem tempo para perder com amargura.
para, sabe, perder com ressentimentos. Não, 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 não. Quem tem uma visão vai chegar em um lugar. Só quem tem visão chega aonde Deus quer. Porque quem não tem visão vai para onde? Você vai para onde? Se eu fechar seus olhos, você chega em casa sozinho? Botar uma venda aqui nos seus olhos. Vai-te embora dirigindo, vai andando. Alguém chega em casa aqui se fechar os olhos? Não tem como. Você só chega em casa porque você tem visão. Deus quer te fazer chegar aonde Ele quer. E Ele está te dando uma visão nessa noite. E se você ainda não tem clareza dessa visão, não tem problema. Se apoie em quem tem uma visão. Amém, queridos? Fique ali com alguém, esteja perto de quem tem visão. Ande com quem tem visão. Caminhe com o ministério que tem visão. Que sabe para onde vai. Amém, queridos? Que sabe qual é o seu papel no mundo, no reino. Fazer Jesus conhecido. Fazer Jesus conhecido. Fazer o nome do Senhor ser conhecido e temido entre todos os povos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.